Então nós vamos fazer uma sessão do capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Abram suas Bíblias. Vamos ler primeiro. Colossenses capítulo 1, versículo 15 ao 23. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Para começar, eu queria que a gente lembrasse um pouco do motivo pelo qual Paulo escreve essa carta. Paulo escreve com o propósito de combater os ensinamentos falsos que haviam naquela igreja, que estavam atacando aquela igreja. Esses ensinamentos eram um secretismo religioso que misturava algumas coisas judaicas e algumas coisas pagãs. Havia um grupo de judaizantes dentro da igreja que diziam para os cristãos que eles deveriam seguir a lei de Moisés para que eles conseguissem chegar até Deus. Então, se eles quisessem se aproximar de Deus, se eles quisessem ser apresentados diante de Deus dignos, eles deveriam seguir a lei. Mas tinha um outro grupo também que ensinava que Jesus era um espírito, que ele era uma das pessoas que poderiam levar até Deus, porque esse grupo acreditava que Jesus não poderia ser matéria, porque toda a matéria era má, era corrompida. Logo, Jesus não havia se tornado carne, ele era um espírito, e um espírito que levava as pessoas até Deus. E o que a gente vê nesses ensinamentos, inclusive alguns falando sobre adoração a anjos, o que a gente vê nesses ensinos é que eles diminuem quem Cristo realmente é. Eles não revelam quem Cristo é, porque Cristo era o suficiente para eles e é suficiente para nós. Então, ao invés deles estarem na suficiência de Cristo, eles estavam pensando em coisas que eles poderiam e deveriam fazer para que eles se achegassem até Deus, quando na verdade Cristo já havia feito tudo o que eles precisavam para que eles pudessem se achegar até Deus. E Paulo vai então nos dizer quem Cristo é, o que ele fez, e essa é a primeira parte. Depois entramos numa parte em que mostra o que Cristo fez, qual é o resultado disso para nós. E terminamos com uma exortação acerca de permanecermos firmes em Cristo. Embora, como eu disse no domingo passado, nós não estamos nesse contexto que eles estavam aqui. Talvez você se pergunte, será que é importante para nós hoje saber quem Cristo é? E eu acho e acredito que seja totalmente relevante a gente pensar acerca de quem Cristo é. Porque qualquer coisa que diminua Cristo, qualquer coisa que nos faça
ter um entendimento errado acerca de Cristo. Vai nos levar para caminhos escuros e sombrios. Então, Paulo começa afirmando algumas coisas acerca de quem Jesus é. Ele começa o versículo 15 dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível. E essa é uma afirmação maravilhosa acerca de Cristo. Porque nós sabemos que Deus é Espírito e ninguém pode ver Deus porque Ele é Espírito. A gente vê em Êxodo 33, 20, que Deus fala para Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. João vai afirmar que ninguém jamais viu a Deus. E o próprio Paulo, que escreve essa carta, na sua carta a Timóteo, ele escreve que Deus é aquele a quem ninguém viu e nem pode ver. Mas agora, através de Jesus, o Deus a quem nunca ninguém viu, o Deus invisível, ele se mostra visível a nós. Deus é revelado através de Jesus. Jesus não é uma cópia de Deus, ele é a exata expressão de quem Deus é. Então, quando olhamos para Jesus, vemos Deus. Quando olhamos para a sua palavra, quando olhamos para as suas atitudes, quando olhamos para o seu coração, vemos exatamente quem Deus é. É interessante que o próprio Jesus vai falar isso. Lá em João 14, no versículo 7 a 10, ele fala: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Então Felipe dá uma mancada aqui e fala: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus responde para ele: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das minhas obras. O que nós vemos é que a forma como Cristo se revela é exatamente quem Deus é. Hebreus 1:3 vai dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Você quer saber como Deus é? Você quer saber como é o coração de Deus? Você quer saber como Deus ele vê as coisas? Olhe para Cristo. Olhe para o que ele fez, olhe para o que ele falou, olhe para aquilo que ele ensinou e você vai ver exatamente quem Deus é, porque ele é a imagem desse Deus a qual nós não podemos ver. Depois Paulo vai fazer mais uma afirmação acerca de Cristo. Nesse versículo ele vai dizer: ele é o primogênito sobre toda a criação. E algumas pessoas vão pensar assim: então Deus foi o primeiro a ser criado dentre todas as criações. Dentro de toda a criação, Jesus foi o primeiro criado. Não, ele não pode ser o primeiro criado porque ele é o Criador. A palavra usada no grego aqui, protótokos, ela não se refere a uma natureza temporal, ou seja, primeiro no sentido de nascimento, mas fala primeiro no sentido de importância, de relevância. E para a gente poder entender o que isso realmente significa, porque a gente está muito acostumado a dizer: esse aqui é o meu filho, ele é o primogênito. E a gente está falando, ele é o que nasceu primeiro. Mas essa não é a ideia que Paulo quer dar aqui. Ele não está falando que Deus
que Jesus foi o primeiro a nascer na criação. Para a gente poder entender isso, se a gente olhar, essa palavra ela aparece lá no Velho Testamento. Quando José leva os seus filhos, José tem 2 filhos gêmeos, Manassés e Efraim. Manassés é o primeiro a nascer, logo ele é o primogênito. Quando José leva seus filhos para o seu pai conhecer, ele leva até Jacó. E ele, nesse momento, ele já coloca Manassés ao lado direito e Efraim ao lado esquerdo, para que Jacó pudesse abençoá-lo. E é claro, como costume, a bênção do primogênito iria sobre Manassés. Mas Jacó diz ali que ele entrelaça as mãos. José fica incomodado com isso e tenta trocar a mão de Jacó. E o trecho diz assim: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Apesar de Manassés ser o primogênito, Efraim recebe a bênção do primogênito. Ele recebe uma importância maior do que o seu irmão. Então, o que a gente vê é que Jesus, ele é não o primeiro a ser criado, mas em relação à sua importância na criação, ele é o mais importante. E Paulo vai explicar por que ele é o mais importante dentre a criação. E ele vai falar assim nos versículos 16 a 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Cristo é o mais importante de toda a criação, porque nele tudo é criado. E ele fala nos céus e na terra. Tronos ou soberanias, poderes ou potestades, todas as coisas foram criadas com o motivo de ser para ele, por ele. João vai dizer que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito. Cristo é o mais importante dentre a criação porque simplesmente não haveria criação sem ele. E toda a criação só existe por causa dele. E toda a criação existe para glorificar a ele. Hernanes Dias Lopes ele faz uma citação de um autor desconhecido que diz assim: o coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, a vontade de Cristo concebeu o mundo e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Paulo vai falar em Romanos 1 que na criação os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio de todas as coisas. E a gente vai ver vários salmos dizendo como a natureza expressa a grandeza de Deus, quem Deus é, o poder da sua glória. Então Jesus, ele não só é o Criador,
Todas as coisas existem por Ele e para Ele. Mas nós vemos também que a natureza, ela mostra toda essa grandeza e todo o poder de Deus. Eu não sei quantos de vocês foram, por exemplo, para Foz do Iguaçu, mas quando você está diante das cataratas e você vê o poder daquelas águas, não sei vocês, mas eu fico pensando, cara, se isso é tão forte, se isso é tão poderoso, imagina o nosso Criador. E várias coisas na natureza nos fazem ver a beleza e a grandeza do Senhor. Não sei com relação a vocês, mas isso mexe muito comigo. Quando, por exemplo, quando eu acordo mais cedo que todo mundo e está aquele silêncio, que não é muito comum, só acordando mais cedo para ter isso, em casa a gente tem o prazer de ter bastante pássaros. E eles não estão em gaiolas. Naturalmente a gente é abençoado com muitas árvores em volta e muitos pássaros. Quando a gente vê o canto como esse, cara, não tem como o seu coração não se quebrantar diante disso, pensando quão maravilhoso é o Senhor. Quão belo Ele é. E cada vez que você olha para a criação de Deus, para a complexidade da criação, para a beleza da criação, nós olhamos para a beleza de Cristo, para o poder de Cristo. E é inevitável não pensar nele quando nós olhamos para a criação dele. Domingo passado eu falei acerca de Efésios, quando fala também de um mundo espiritual que existe. Porque ele vai falar que ele criou não somente essas coisas que nós estamos vendo, mas as coisas invisíveis. Anjos e todo ser invisível. Não só o mundo visível, mas todo o mundo que nós não vemos, todo o mundo espiritual foi criado por ele. E no final do versículo 17, ele diz: nele tudo subsiste. A ideia dessa palavra no grego é a ideia de que nele tudo é sustentado, tudo é mantido. Ele é a fonte de todo o universo. Então, quando nós pensamos sobre todas essas coisas da física, da química, biologia, coisas que eu não poderia falar aqui. Quem está sustentando tudo isso é o próprio Jesus. Ele sustenta todas as coisas. Veja como era importante esse tipo de afirmação naquela época e veja como é importante esse tipo de afirmação hoje. Porque a gente tem tantas ideias sobre Jesus e tantas coisas tentando fazer com que Jesus pareça ser um cara legal, um cara que deu muito exemplo para o mundo, e colocar ele talvez numa lista ali de pessoas como Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, quando na verdade Paulo está falando, não. Ele criou todas as coisas, por meio dele todas as coisas existem, para ele todas as coisas existem, e tudo o que existe está sendo sustentado por ele. Ele não é mais um caminho até Deus. Ele é o caminho até Deus.
na qual sem Ele nós jamais poderíamos se chegar até Deus. Ele é aquele que sustenta tudo o que vemos e tudo o que não vemos. E ele vai dizer quem é Cristo em relação à igreja. No versículo 18 ele vai falar, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. A palavra cabeça aqui, no grego, dá a ideia de fonte e origem. A igreja existe por causa de Cristo. Não só a cabeça no sentido de que seja uma parte do corpo importante que guia e direciona o corpo, mas é a fonte e a origem da igreja. Isso faz todo sentido porque ele vai dizer assim, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Os judeus acreditavam que o reino final de Deus seria revelado quando as pessoas começassem a ressuscitar. A ressurreição fazia parte do conceito deles e da ideia deles que, quando isso acontecer, é chegado o reino de Deus. E quando nós falamos que ele é o primogênito dentre toda a criação, ele usa uma palavra no começo dizendo princípio, e ele traz uma ideia assim, temporal, e talvez a gente pense, mas espera aí, ele não foi o primeiro a ressuscitar. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro. E outras pessoas aparecem ressuscitando na palavra. Mas uma coisa importante que a gente tem que ter em mente, que Jesus é o único que ressuscita para não morrer novamente. Todas as outras pessoas que ressuscitaram, elas morreram de novo. Mas Cristo é o único que ressuscita e vive para sempre. Isso mostra que ele venceu a morte. E mostra que ele começa então a fazer algo, a dar início a algo que vai se aplicar a nós. Porque da mesma forma, a Bíblia vai falar que da mesma forma como Cristo morreu, nós morremos, e com ele também ressuscitamos. Paulo vai falar em Coríntios 15, versículo 20 e 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram, e em Cristo todos serão vivificados. Ele é o primogênito dentro de toda a criação, o primeiro a ressuscitar para a eternidade, nos dando a promessa que da mesma forma nós um dia iremos viver na eternidade com ele. E aí ele termina dizendo que tudo isso é para que ele tenha supremacia. Em outras versões vai dizer para que ele tenha preeminência. Tudo isso para que ele seja o primeiro. E diante disso eu gostaria que a gente pensasse diante de quem Cristo é, diante da sua importância, se Cristo realmente tem a preeminência nas nossas vidas. Qual é a coisa mais importante para você hoje?
o que vem em primeiro lugar na sua vida hoje? Eu não falo como uma pessoa que alcançou isso, mas com certeza quando medito nessas palavras, isso vem primeiro ao meu coração. Se Cristo realmente é a coisa mais importante que eu tenho, se Cristo realmente é a primeira pessoa, e isso é algo que a gente precisa pensar. Nos dias em que nós estamos vivendo, me parece que Cristo ele não tem essa importância, nem que ele é o primeiro. Nem parece que Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Mas essa impressão não vem daquilo que Cristo realmente é, mas de como a gente vê nós como cristãos, como nós agimos diante das coisas. Há um tempo atrás eu ensinei sobre a passagem em Salmo onde o povo judeu ia até o templo adorar. E tem um trecho que fala: elevo meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro. E fala disso porque durante a ida deles até o templo para adorar o Senhor, havia muitos perigos na estrada. E o salmista fala: eleva os meus olhos ao monte, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa é a nossa resposta diante de quem Cristo é. Essa deveria ser a nossa resposta em qualquer situação. Durante a nossa caminhada, durante a nossa vida como cristãos, a gente vai passar por situações ruins. Vão ter momentos perigosos. Mas quem Cristo é para nós? Realmente a gente pode olhar para o alto e dizer que é de lá que vem o nosso socorro? Onde está o nosso coração? Nosso coração está no Senhor, Criador de todas as coisas e que controla tudo? Ou será que nosso coração está em alguém, na esperança de alguém? Na esperança, às vezes, de um governo, na esperança de um homem? E a gente tem visto as pessoas se inclinarem para isso. Como se de um homem pudesse vir aquilo que elas realmente precisam. Como se de um governo a gente pudesse realmente desfrutar de paz, de harmonia, de tranquilidade, quando na verdade a gente sabe que só em Cristo a gente pode obter essas coisas. Então Paulo vai discorrer acerca de como Cristo vem ao mundo, não com relação à sua forma, mas à sua essência, o que ele fez e como ele fez. E ele começa falando no versículo 19 e 20. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Veja, Paulo vai usar, aqui no versículo 19, ele vai falar assim: nele habitasse toda a plenitude. Nós temos duas palavras aqui. Habitar no grego significa uma habitação permanente. E plenitude, no grego,
significa a soma de todos os atributos divinos. Então Paulo vai falar que ele veio com todos os atributos divinos sobre ele e habitando, estando nele permanentemente. Então Jesus vem como homem, mas tinha todos os atributos divinos sobre ele. E vemos isso por meio das suas obras, porque quando olhamos para Jesus Cristo curando, libertando pessoas, vemos que existia um propósito muito claro de mostrar quem ele era. Jesus tinha uma compaixão com as pessoas. Ele sentia muito ao ver as pessoas sofrendo, mas existia um propósito que era mostrar quem ele era, para que as pessoas acreditassem que ele era Deus. Não era apenas mostrar o seu poder por mostrar, mas revelar que ele era o próprio Deus através das suas obras. E por meio de Cristo, Paulo vai dizer que ele trouxe reconciliação e paz. Reconciliação aqui vai trazer a ideia de mudar de inimizade para amizade. Antes, inimigos de Deus. E agora, feitos amigos de Deus. E, consequentemente, temos paz com Deus. Não estamos mais em guerra com Deus, mas temos paz com Deus. E ele vai falar como isso é feito. Ele vai dizer que isso é por meio do sangue de Cristo. No templo, os animais eram sacrificados e o sangue ele era aspergido sobre as coisas para que as coisas fossem purificadas e elas pudessem ser apresentadas a Deus. Agora, o sangue de Cristo é aspergido sobre nós. Nós somos purificados. Paulo vai dizer que nesse sistema antigo do Velho Testamento, eles tinham que fazer isso constantemente. Ele vai afirmar que o sangue de animais não pode trazer perdão sobre os pecados. Mas ele vai falar, Cristo veio e ele derrama o seu sangue de uma vez por todas. E o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado. E isso é necessário apenas uma vez. O que nós vemos, e eu acho que é maravilhoso a gente pensar nisso, é que Deus se move em direção ao homem. Em todas as outras religiões, o homem tenta alcançar Deus. O homem faz coisas para que ele chegue até Deus. E nós vemos que no cristianismo, Deus faz tudo o que é necessário para alcançar o homem. Isso revela a grandeza do seu amor por nós. Eu vejo que é muito comum a gente oferecer o nosso amor, oferecer a nossa devoção e o nosso coração para as pessoas que nos agradam. Mas é tão difícil amar alguém que não nos ama ou amar alguém que não quer nada com a gente. Mas é exatamente isso que Cristo faz. Ele não espera que a gente olhe para isso e diga, nossa, que maravilhoso, e corra na sua direção, para que ele então tome a sua cruz e seja crucificado. Ele não espera uma resposta. Quando nós olhamos, Cristo está convivendo com Judas, que vai trair ele.
Cristo não está esperando, olha, vou ver, né, quão dedicado vocês vão ser a mim, como vocês vão me conhecer e reconhecer de verdade. Pelo contrário, quando o bicho pega de verdade, todos somem. Todos os discípulos de Jesus, todos os 12 que andavam com ele, que estavam com ele, que viam tudo que viram. Talvez a gente está aqui e Jesus vai falar, felizes daqueles que não viram, mas creram. Quantos de nós gostaríamos de ver Jesus curando? Quantos de nós queríamos sentar ao lado de Jesus e ver ele ensinando? E eles tiveram esse prazer. Mas no momento de perseguição, eles ficaram assustados. E se espalharam. E Jesus poderia falar, então esquece. Isso aí? Não vou morrer por isso aí não. Esse é o meu povo? Que no primeiro momento de perseguição, uma das passagens que mais marca meu coração é quando Jesus começa a falar algumas palavras duras e o povo começa a sair. E Jesus vai dizer, e aí? Vocês querem ir também? Eles vão dizer, Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Para onde a gente vai, Senhor? Se o Senhor é o princípio de tudo, se o Senhor é o Criador de tudo, se o Senhor é o nosso Rei, o nosso Salvador, o Messias que tanto aguardávamos, o Filho de Deus, para onde a gente vai? Mas a gente vê que no momento de pressão, eles se escondem. Pedro nega Jesus. Os outros, alguns a gente nem sabe para onde eles estavam. Acompanhando Jesus talvez de longe. Mas Cristo em nenhum momento pensou, acho que eu vou voltar atrás. Sabe, tipo, eu vivi com eles tanto tempo. E eles me abandonaram. Pelo contrário, Cristo permanece no seu propósito porque o que ele queria é que aquele povo fosse redimido, que aquele povo fosse perdoado dos seus pecados, que pudesse estar com ele na eternidade para sempre. Esse é o coração de Deus, esse é o coração de Cristo. Um tempo atrás a gente foi assistir uma peça de teatro. Era um musical, na verdade. E a ideia do musical era assim. Haveria um rei que iria fazer uma audição. E aí as pessoas estão, preparadas, preparando seus números, suas apresentações, para colocarem diante do rei. E no momento que eles apresentam, tudo aquilo que está no coração deles sai para fora. Então as pessoas vão começar a cantar e elas começam a cantar coisas sobre elas, de como elas são ruins, egoístas e invejosas. E aí, no final, todos estavam pensando assim, ele vai escolher o melhor. E no final, o rei diz, venham todo mundo. E alguns se revoltam, falando, não, que isso? Como vai vir todo mundo? Olha o que eu fiz. Sou muito melhor do que esse. E ele fala, não, meu reino é para todos. Todos estão convidados para vir para o meu reino. Então algumas pessoas ficam indignadas e falam,
eu não quero isso não, porque isso não é justo. E elas vão para um lado e outras pessoas vão seguir a esse rei. E uma dessas pessoas que rejeita, né, ir com o rei, ela tinha feito coisas bem ruins durante a apresentação ali. Então ela, por inveja, ela pega o vestido de uma das pessoas que iriam cantar lá, que é né, um dos personagens principais, e ela mancha o vestido daquela menina, e ela tenta sabotar aquela menina. E ela é uma dessas pessoas. As suas irmãs também fazem isso, mas elas se arrependem e dizem, não, eu quero ir com esse rei. E ela, junto com o seu, acho que é tio, ela fala, não quero. E sabe uma coisa que aconteceu que me deixou, tipo assim, muito preocupado, tipo, eu fiquei assustado, porque bem no finalzinho da peça, essa menina aparece sozinha. E o que acontece? As pessoas que estavam assistindo, ao invés de comemorar que ela havia se arrependido, porque era isso que simbolizava no final, que no finalzinho da sua vida ela se arrepende e vai para Cristo, ao invés das pessoas se alegrarem com isso, todo mundo começou a vaiar. E eu ali pensando, caramba, representa alguém que no final se arrependeu e está indo para Cristo. Mas esse é o nosso coração. E não o coração de Jesus. O coração de Cristo é: venham todos, se arrependam. Mas a gente constantemente tende a pensar que, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. E que alguém que não fez nada não pode ser digno de entrar no reino dos céus. Esquecer muitas vezes daquele ladrão na cruz que viveu sua vida inteira fazendo coisa errada e no último instante de vida, o que ele olha? Para Cristo e reconhece. Cara, a gente merece estar aqui, mas ele não. E pede para Cristo para que ele estivesse com ele. E a resposta de Cristo é que ele estaria com ele. Então, o sangue de Cristo é aquilo que nos permite estar diante de Deus. E o que nós vemos é Deus indo em direção ao homem e alcançando ele. Versículo 21, a gente vai ver qual era a nossa condição sem Cristo, ou qual é a nossa condição, talvez, se você não está em Cristo hoje, qual é essa condição? Paulo vai falar assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do procedimento mau de vocês. Há uma linha muito tênue entre a fé, as obras e a salvação. Veja que ele fala aqui, o que demonstrava que eles eram inimigos de Deus, ou que eles estavam contra Deus? Suas obras. Suas obras mostravam que tudo aquilo que eles faziam estava contra Deus. Porque quando nós olhamos para o padrão de perfeição de Deus, olhamos para os 10 mandamentos, vimos o quê? Que a gente não consegue alcançar esse padrão. Quem nunca mentiu? Quem nunca desobedeceu seu pai e sua mãe? Ou seja, não há nenhum homem na terra, exceto Cristo, que possa seguir tudo isso, cumprir tudo isso em toda a sua vida. E a Bíblia vai mostrar para a gente que se a gente escorrega nisso uma vez só, já é o suficiente para não sermos considerados dignos de estar na presença de Deus. Então, o que a lei nos
que a lei faz é nos mostrar, ó, esse é o padrão de perfeição de Deus. Você consegue alcançar isso? Não. Então aponta para nós que nós precisamos que alguém faça isso por nós. E essa pessoa é Jesus. Não é porque as nossas obras nos salvam. Então alguém que faz boas obras, ela não significa que ela é uma pessoa salva. Mas uma pessoa salva, ela sim pratica boas obras. Tinha uma ilustração, faz muito tempo que eu vi, que é mais ou menos assim. As pessoas estavam indo, né, diante de Deus, havia uma balança que pesava o quão mal e quão bom elas eram. Então elas chegavam lá, elas subiam na balança, e às vezes o ponteiro ia para o bom, e caía para o mal. Aí outra pessoa ia lá e ia para o bom, e no final caía para o mal. Então um dos personagens ele vai subir na balança, e uma pessoa que representa Cristo pega e tira ele, e Cristo sobe na balança. E é isso que Cristo faz por nós. Não é as nossas obras, não é o quão bom a gente é e todas as coisas boas que a gente faz. Isso muitas vezes é assustador para as pessoas, porque elas pensam assim, nossa, aquela pessoa era tão boa. Mas por mais bom que você seja, nunca vai chegar no padrão de perfeição de Deus. Sempre precisamos que Cristo seja a pessoa que vai tomar o nosso lugar diante de Deus. E ele vai falar um pouco sobre isso depois. Mas Cristo, então, ele muda completamente a nossa condição. Vamos ver nos versículos 22, que agora em Cristo estamos reconciliados pelo seu corpo físico, mediante a morte, e somos apresentados diante de Deus santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Santo significa separado e consagrado para Deus. Veja que no Antigo Testamento Deus faz uma aliança com o seu povo, e a circuncisão é um sinal de que aquele é o povo de Deus. Deus separa um povo para ele. Depois, Paulo mesmo vai falar que nós somos circuncidados no nosso coração. E agora, por meio de Cristo, nós somos esse povo, separados para ele. Inculpáveis é uma palavra que era usada para falar sobre o sacrifício, para dizer que aquele sacrifício não tinha defeito nenhum. E livre de toda acusação, traz uma ideia de que legalmente não há acusação jurídica nenhuma sobre nós. E essa é a condição que Cristo nos coloca. Ele nos faz seu povo, ele nos coloca sem defeito diante de Deus e sem culpa nenhuma diante de Deus. Existe um momento nas nossas vidas que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Este é um momento em que o Espírito mostra, olha, você está indo pelo caminho errado. Mas esse Espírito, ele não permanece dizendo para você, cara, você está errado. Olha só quão ruim você é. Olha, você tenta fazer as coisas e você não consegue. Quem faz isso é o acusador, é Satanás que faz isso. O diabo ele vai sim vir e nos falar constantemente para nós, você não consegue, você é ruim. Você é cristão, mas olha sua atitude não é de cristão não. E mesmo que Satanás não venha, às vezes a gente mesmo nos coloca nessa situação onde a gente fala, cara, eu não sou digno do Senhor. Cara, eu tenho errado, eu tenho falhado, eu tenho pecado.
como que eu vou estar diante de Deus? Como que eu vou sabe? Se Deus é santo, se não há defeito nenhum nele, se a sua glória é uma glória consumidora, como que eu vou me apresentar diante de Deus? E essa é a condição que Cristo nos coloca, santos, sem defeitos, sem culpa nenhuma. Toda culpa que nós temos, Cristo lança fora. E para finalizar, Paulo vai exortar a igreja e com certeza nos exortar falando, olha, essa é a condição de vocês. Em Cristo, sem Cristo vocês estavam assim, inimigos dele, praticando coisas ruins e indo na direção contrária dele. Agora em Cristo vocês são isso, santos, irrepreensíveis, livres de toda acusação, só que, ele vai falar, mas desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. De tempos em tempos, me vem à mente pessoas que deixaram o caminho do Senhor. Amigos, parentes. E muitas vezes a gente fica se perguntando, por que essa pessoa fez isso? Por que ela abandonou o Senhor? Por que ela virou as costas para o Senhor? A Bíblia vai dizer, aquele que está em pé, cuide para não cair. Ou seja, a gente não está numa condição do tipo, cara, eu estou firme com Jesus e assim, sem chance. Todos nós estamos sujeitos. Mas sempre que eu penso nisso, eu lembro da parábola do semeador, em que Jesus explica os tipos de solo. E ele fala assim, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tendo raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Veja, tem um solo, aquele que não tem raiz, que quando chega a angústia e a perseguição, fica ofendido, e aquela semente da palavra que foi plantada naquele coração morre. Outra, que é semeada entre espinhos, diz que as coisas deste mundo sufocaram aquela semente. Os cuidados. Paulo vai exortar a igreja e vai nos exortar e vai me exortar para que a gente permaneça firmes e fiéis ao Senhor. E talvez essa parábola nos ajude para aquilo que a gente tem que ter cuidado com relação a este mundo. As riquezas, tantas outras coisas que podem fazer com que a semente da palavra plantada no nosso coração, ela morra. Os cuidados,
o medo com relação à perseguição. E eu sempre penso nos nossos irmãos que não têm a liberdade que nós temos aqui. Sabe, que nem podem falar de Cristo. Você já pensou como é ser um cristão, por exemplo, na faixa de Gaza? Já pensou como é ser cristão num lugar onde, se você falar que você é cristão, você é morto? Para finalizar, eu só quero recapitular aquilo que nós vimos sobre Jesus, para que isso fique no nosso coração. Jesus é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Nele habita toda a plenitude de Deus. E Ele reconciliou todas as coisas. E sobre nós, quando nós estamos em Cristo, nós vimos que somos amigos de Deus. Que temos paz com Deus por causa de Jesus. Somos santos, inculpáveis, livres de toda acusação. E eu queria encerrar com 3 perguntas. Primeiro, quem Jesus é para você? Paulo estava combatendo o falso ensino, que estava distorcendo quem Cristo era. Então ele começa falando, Cristo é isso, isso e isso. Quem Cristo é para você? Segunda pergunta, a forma como você tem vivido mostra que realmente Jesus, ele tem o primeiro lugar no seu coração? E a última pergunta, Deus, na sua palavra, Ele diz, filho meu, dai-me seu coração. Algumas pessoas vão falar, é a única coisa que Deus não tem? E Ele pede, dai-me seu coração. Você tem alguma coisa dentro do seu coração que você precisa entregar nas mãos de Jesus para que seu coração seja totalmente de Jesus? Pensando acerca da segunda pergunta, se Cristo tem o primeiro lugar dentro do nosso coração, às vezes a gente encontra muitas coisas que tomam o lugar de Cristo nas nossas vidas. E por isso essa pergunta, será que você estaria disposto a colocar isso nas mãos do Senhor para que Ele tivesse todo o seu coração e não uma parte do seu coração? A vida cristã, ela é feita um passo de cada vez. Sabe, a gente não tem como olhar e falar assim, ó, é lá, ó, a gente vai passar isso aqui, aí depois vai acontecer isso, acontecer aquilo. Mas a gente vai caminhando e Deus vai nos mostrando e vai nos guiando passo a passo. Mas é preciso que a gente coloque o nosso coração e entregue o nosso coração a Ele completamente. E confie que esse Deus, que é soberano, que é criador, que governa sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, esse Deus vai nos conduzir pela sua vontade. E a gente precisa caminhar nisso em confiança, em segurança, em paz no nosso coração, de que aquele Deus que é poderoso sobre todas as coisas é o Deus que vai conduzir os nossos passos. E a gente não precisa temer nada. E ainda que alguma coisa aconteça conosco, quando fecharmos nossos olhos, o veremos face a face. Amém?